Deixa eu bater um papo agora gostoso aqui com o nosso amigo, professor Dr. Rodrigo Antônio Fernandes, falar sobre fisioterapia, mais um curso dentro desse ciclo de entrevistas da Faculdade AEMS com professores e coordenadores. Hoje, então, nós vamos falar de fisioterapia. Professor, nós já estamos chegando aí na 20ª turma. Bom dia. Oi, Paulo, bom dia, tudo bem? Estamos aqui, vamos lá. Realmente estamos chegando então agora no ano de 2024 com a 20ª turma da fisioterapia da AEMS. Bom, é verdade. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, jovens, aqueles que têm mais idade, o curso de fisioterapia não tem assim uma idade para que a pessoa, é mais novo, é mais velho, é um curso dinâmico, professor. Isso, é um curso dinâmico e permite aos alunos, né, que ao ingressar, que não tem um limite de idade, né? Uhum. Então os alunos que estão ingressando nas faculdades aí, principalmente no curso de fisioterapia, não tem uma idade limite, né? Bacana. Professor, quais são as matérias que o aluno vai aprender quando ele estiver fazendo o curso de fisioterapia? É um curso de 5 anos, né? Isso, é um curso de 5 anos, né? E dentro da grade do curso de fisioterapia, vai abordar inicialmente as matérias que nós chamamos de as matérias das ciências básicas, né? Onde o aluno vai ter contato lá com o corpo humano, com os tecidos nos laboratórios. Depois o aluno passa para a parte clínica, né? Mais focada, mais, vamos dizer assim, afunilada para a própria formação profissional. E no finalzinho do curso, o aluno ele entra numa seara dos estágios, passando aí dentro de algumas especialidades e também de locais diferentes, trabalhando o que aprendeu em sala de aula, né? Na cadeira acadêmica, o aluno começa a atender nas clínicas de fisioterapia, nos hospitais e também em alguns asilos, né? Que eles têm contato aí com alguns pacientes inicialmente. A faculdade dispõe, então, de um laboratório, uma clínica, escola para esses alunos? Isso. Então, a faculdade tem os laboratórios para as aulas práticas, né, do curso de fisioterapia, e também tem a clínica de fisioterapia, onde é realizados os estágios para que esses alunos atendam a população. Bom, nós podemos ver esse profissional de fisioterapia em várias áreas, atuando aí, em várias áreas no mercado de trabalho. Você comentava sobre a fisioterapeuta também nas clínicas com idosos, né? Eu tive, assim, o prazer de conhecer as fisioterapeutas que cuidaram da minha mãe até o final da vida dela e vi o quanto o trabalho desses profissionais significa muito para esses idosos, né? Praticamente quase todos os dias, 1 hora, a profissional ia na casa, levava o equipamento dela e além não só de fazer o trabalho como a profissional em si, mas também aquele trabalho didático e psicológico que tem com o idoso, né, de cuidar, de tratar, de conversar. Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho. Então, esse profissional tem várias searas que ele pode, então, atuar, né? Isso. Então, ao encontro do que você está falando aí, então o fisioterapeuta ele faz o atendimento domiciliar, né? Esse é o atendimento domiciliar. Isso. Não é aquele clínico. Não, esse é o domiciliar. É o domiciliar que vai buscar auxiliar o paciente nos transtornos que ele apresenta lá, seja eles de ordem respiratória, de ordem neurológica, até mesmo por dificuldade de mobilidade, né? Como nós falávamos anteriormente aí. É claro que depende também da empatia do cliente, né? Do paciente com o profissional. O profissional transmite bastante segurança durante o atendimento, também transmite algumas palavras, alguns ensinamentos ali, para que a família também continue tratando o seu ente, né, o seu parente ali de maneira conforto, né? confortável nos momentos que o fisioterapeuta não está lá, né? Então ensina a fazer alguns exercícios, pensando aí no bem-estar do paciente, né? Bom, nós começamos aqui a nossa entrevista, a audiência já começa com as perguntas, né? Vamos responder aqui, então. Por que o profissional de fisioterapia coloca aquele aparelho de choquinho?
Vamos lá, explica Vamos primeiro lá, vamos porque sim. tem um choquinho, né? Porque ele vem de um médico, Isso. né, que prescreve, né? Faz um encaminhamento, Sim. né? Uhum. Para o setor de fisioterapia. E normalmente o fisioterapeuta, antes de começar o atendimento, o fisioterapeuta... Qual que é o médico que recomenda essa? Depende... Tá. Vamos pensar, e tem uma gama enorme de especialidades médicas que Sim. vão orientar o que precisam do paciente fisioterapeuta. para que chegue a fazer uma fisioterapia, né? Tá. Vamos pensar lá no paciente neurológico. Então, o neurologista vai encaminhar Sim. o paciente para que seja feita a fisioterapia neurológica nele lá. Tem uma fisioterapia neurológica também. Tá. Então, vai movimentar, vai ativar alguns grupos musculares, Sim. vai trabalhar a sensibilidade, a parte tátil, a parte que a gente chama de sinestésica, né? Sim. Que é o movimento, a sensação do movimento lá. Vai trabalhar algumas articulações. Se o paciente é um paciente cadeirante, vai movimentar essas articulações para que elas não fiquem anquilosadas, essa é a palavra que a gente usa, né? Anquilosadas. Como se a articulação tivesse, vamos pensar assim, congelada. Né? Então, o fisioterapeuta vai lá, mobiliza essas articulações, trabalha o grupo muscular que está próximo dessas articulações aí. Um médico lá, o pneumologista, né? Na época, o fisioterapeuta foi bem lembrado na época da pandemia, né? Então, para poder movimentar a musculatura respiratória, trabalhar a complacência, né? Que é a elasticidade do pulmão. Sim, existem umas massagens, né? Isso, então existem algumas manobras aí que o fisioterapeuta utiliza para poder reabilitar aquele pulmão. O cardiologista, num revascularizado, né? O paciente que passou por uma revascularização do miocárdio, então ele vai trabalhar alguns aspectos para que melhorem o estado físico do paciente de maneira geral. O pediatra pode encaminhar a criança também para a fisioterapia, dependendo da situação ou daquela enfermidade que a criança apresenta. O médico do trabalho, tá? Olha, o médico do trabalho é aquele médico que faz lá os exames periódicos, faz o admissional, demissional. Então, se esse médico estiver vinculado a uma empresa, né? Existem algumas empresas que trabalham com um fisioterapeuta dentro da empresa para algum programa de prevenção à saúde, de prevenção a algumas lesões que podem acontecer de ordem ocupacional. Enfim, o fisioterapeuta ele tem aí um leque bem aberto, um caminho bem amplo para poder percorrer e dentro desse caminho aí atender a comunidade. Bom, olha só, com o advento aí das bicicletas elétricas, as pessoas estão sofrendo muito acidentes, vai precisar de muito fisioterapeuta. Obrigado pelo comentário aqui, a nossa audiência. Realmente, né, o fisioterapeuta, ele atua pós-acidente, né, com a prescrição médica, porque muitos dos acidentes estão acontecendo agora com motos e bicicletas elétricas, né? Atrapalha um pouco depois a mobilidade das pessoas e é preciso a fisioterapia atuar ali, né? Isso, então dependendo da situação do acidente que foi acometido o paciente lá, o cidadão, esse paciente ele vai ter uma perda de mobilidade articular, vai ter uma lesão, uma contusão, né, que a gente fala assim. Então a fisioterapia trabalha em cima dessas lesões aí, tentando restabelecer, né, a funcionalidade daquele órgão, daquele segmento lá, seja ali um cotovelo, um punho, um joelho, tornozelo, enfim. Bom, professor, essa clínica de fisioterapia que nós temos na faculdade, ela é bem procurada, né? Inclusive, é bastante procurada. Tem até uma lista de espera para poder atender, né? É indicada, inclusive, pelos médicos, né? Pelo poder público, para que as pessoas possam se dirigir até lá. Então, funciona realmente... Funciona e nós atendemos lá segunda, terça, quinta e sexta, né? No horário comercial. Quarta-feira a gente não tem atendimento. É bastante procurado porque a gente tem uma piscina terapêutica lá também. Olha, né? Bacana. Uma piscina que é aquecida e os alunos colocam os seus pacientes lá para poder atendê-los dentro Isso tem um custo, professor? Tem uma taxa simbólica, né? Que o pessoal, a gente solicita inicialmente ao paciente, né?
Mas é bem menos do que uma consulta, né? Exatamente. Uhum. Tá? E assim, mesmo que seja na faculdade, esteja com os alunos, mas sempre na companhia de um professor, isso, né? Para poder coordenar esse... Isso, então nos horários que tem atendimento, tem sempre um supervisor lá, um professor coordenando os alunos, olhando os alunos lá, estabelecendo algumas metas com esses alunos em relação à situação que aquela enfermidade daquele paciente está trazendo para o momento, né? E a gente tenta, de maneira mais tranquila possível para o aluno e também para o paciente, um bem-estar ali, para não ficar num ambiente pesado, de ter, vamos pensar assim, né? Tem uma câmera em cima do aluno lá, o professor de cara fechada. Sim. Não, a gente deixa o aluno fazer as coisas que devem ser feitas ali, de acordo com o que a gente conversa com os alunos e também com o feedback que os alunos dão para a gente durante ou após os atendimentos. Nossa, várias perguntas chegaram por aqui, a gente está batendo um papo, conversando. E para você que perguntou sobre a questão da ginástica laboral, o professor explica com relação à equipe multidisciplinar, né? Isso, então todas as vezes que uma empresa, um setor, né, eu digo assim, o setor pode ser de um órgão público, né? Então o pessoal se cotiza ali dentro desse órgão público e combinam lá, olha, vamos fazer aí um programa de prevenção à saúde ocupacional. Então pode ser que dentro de uma equipe multidisciplinar, ali tenha o fisioterapeuta trabalhando com a batuta, né? Organizando exercícios, organizando a altura de bancada, a altura de cadeira, verificando como é que está a postura dos funcionários. Mesmo ali. Porque o fisioterapeuta estuda todos os músculos. Exatamente. Então faz parte da nossa formação aí, o estudo da musculatura ou dos grupos musculares, né? Sim, do corpo todo. Sim. Por isso que eu pergunto agora para você que chegou aqui, né? Que o fisioterapeuta ele trabalha muito em conjunto com o ortopedista. Só para o senhor explicar qual é essa ligação, que o ortopedista também trabalha realmente muito nessa questão também do trauma, né? Isso, então dentro da ortopedia, a fisioterapia ela é utilizada como um dos tratamentos, né, para que tenha aí o bem-estar do paciente, que consiga, eu uso a palavra reabilitar, né? Sim. Alguns movimentos ali, alguns pré e pós-cirúrgicos, né? Então, o fisioterapeuta trabalha de maneira antecipada a uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de joelho, né? Que vai fazer um procedimento de religação de ligamentos. E a gente viu até o jogador Neymar sendo acompanhado por um fisioterapeuta, isso, né? A gente, anteriormente, nós víamos bastante também o Ronaldinho, Ronaldinho, né? também. Tinha lá o fisioterapeuta, o pessoal chama de filé, né? Que isso, famoso, bastante famoso aí. Enfim, a fisioterapia, então, ela vai seguir dentro do aspecto ortopédico, né? Para que possa, na verdade, nós irmos até mesmo ao pé da letra na ortopedia, poder fazer a correção, né? E reabilitar aí alguns segmentos daquele paciente que esteve acometido de um trauma, de uma fratura ou então de uma lesão de maneira osteomuscular. Professor, a gente está na Semana da Fisioterapia? Isso, essa semana na EME está acontecendo a Semana da Fisioterapia, né? E nós tivemos ontem aí a presença do presidente do nosso conselho, do CREFITO 13, e então ele participou da abertura da Semana da Fisioterapia. Muito bem. Vou perguntar para o senhor mais uma vez aqui, só para a gente deixar claro, quando é aplicado esse equipamento conhecido como o choquinho, né? Isso. Que as pessoas, às vezes o ortopedista recomenda lá, olha, você tem aí 20 sessões, aí a pessoa fica lá 1 hora, chega lá, coloca... O que aquele equipamento ele faz que após essas sessões a pessoa já fique reabilitada? Vamos lá, então esse equipamento aí que o pessoal costuma rotular de choquinho, o choquinho, nós chamamos ele de TNS, né? Então é uma sigla que fala que é uma estimulação elétrica, né? E dentro dessa estimulação elétrica a gente vai mexer com algumas terminações nervosas do paciente,
trazendo ou facilitando aí a analgesia, né? Então esse aparelho ele fica estimulando de maneira elétrica a superfície corporal do paciente lá, pode ser na região da coluna, pode ser dentro de uma articulação. Então esse aparelho ele vai proporcionar para que o nosso corpo produza alguns hormônios e esses hormônios aí eles causem a analgesia do paciente. Ele não trabalha sozinho, precisa ter um medicamento também para poder acompanhar? Esse aparelho não utiliza nenhum medicamento, né? A gente usa um gel de contato, é um gel de ultrassom mesmo, que é um gel de contato para que a corrente elétrica abaixe o que nós chamamos de impedância da pele, né? Então a barreira que a gente tem na pele, a corrente elétrica consiga penetrar até uma determinada profundidade, causando aí a analgesia que a gente busca para o paciente. Professor, com esse advento aí de se comprar muita coisa pela internet, tem esses aparelhozinhos agora de massagem, a pilha, né? Justamente inclusive para poder colocar no lugar onde está doendo, ali onde a pessoa está com aquele trauma. Isso é recomendado ou realmente é necessário que um profissional passe por um profissional para poder recomendar? Porque se você compra é mais barato, vou comprar pelo site e tal, e aí você coloca, não sabe a densidade, né? E aquilo repuxa, pode até ferir depois, né? Isso, na verdade assim, o uso o que a gente chama de eletroterapia, né? Um tratamento com base de alguns equipamentos eletrônicos, ou eletroeletrônicos, né? Esses equipamentos, eles não têm vamos pensar assim, eles não têm um botãozinho que, esse botão serve para isso, aquele botão serve para aquilo outro lá. Então, o profissional da fisioterapia, ao estudar uma disciplina chamada eletroterapia na faculdade, ele vai... Tem uma disciplina para isso? Ele vai entender uma determinada frequência ou intensidade, né? Aí do estímulo elétrico, para que serve aquele estímulo elétrico, se o que ele está usando vai ao encontro daquilo que ele procura estabelecer para o paciente, não só o choquinho. Tem aí também o uso do ultrassom, né? Sim. Ultrassom terapêutico que a gente fala lá, não é ultrassom de imagem, né? Que usa para ver órgãos internos lá. Então esse ultrassom ele tem algumas especificações lá, para a gente fazer um cálculo, por exemplo, da quantidade de frequência que é emitido pelo ultrassom, a área que está sendo trabalhada e a profundidade que vai ser trabalhada naquela situação. Para que vai ser usado o ultrassom? Se vai ser usado para uma situação inflamatória, se vai ser usado numa superfície, ou melhor, né? Numa camada mais superficial ou mais profunda do corpo. Então tudo isso aí a gente tem essa formação, a gente dá essa formação ao aluno. Então é interessante a pessoa consultar primeiro, né, profissional, antes de já ir comprando pela internet e achar que é só chegar, colocar o braço ali dentro e receber, né, essa descarga aí desse... Isso, não é bem do jeito que a gente... Não é, realmente. Bom, professor, muito bacana você estar presente aqui com a gente hoje, trazendo aí. E olha que você não atua só na fisioterapia na EMS, né? Você também atua em outros cursos, né? Isso, então eu sou também professor em mais 7 cursos. Mais 7 cursos dentro dessa área também, isso, né? Muito bem, muito obrigado então pela sua presença aqui. Microfone à disposição para suas considerações. Bom, eu quero agradecer então o convite, né? Lembrá-los que o vestibular da EMS está com as inscrições abertas. É só entrar no site da EMS e a partir do site fazer a inscrição e torcer para... Gratuito, né? É gratuito, né? Isso é gratuito, né? Bom, bacana então, pessoal. Dado a mensagem aí da EMS do curso de fisioterapia, é mais um curso para você que está aí parado, pensando o que vai fazer. Procura. As pessoas podem acompanhar a semana de fisioterapia no anfiteatro ou não podem? Como é que é? É restrito? A semana da fisioterapia ela é direcionada aos alunos da fisioterapia. Correto. Né? Tá. Porém, havendo vagas, sim, a população pode participar e até mesmo interagir aí durante as palestras, né? Tá.
para poder conhecer um pouco mais do curso. Para poder agendar a ida na clínica escola, professor. Isso, então a clínica escola, ela precisa ter aí, o paciente para procurar o atendimento da fisioterapia na clínica escola, Isso. ele precisa de uma solicitação, né? Um encaminhamento médico, a gente pede, e chegar até lá para poder marcar o horário, né? Não é só chegar lá e falar, eu quero uma massagem. Não, vamos saber... A gente avalia o paciente Avalia também, dentro né? das dificuldades dele, das queixas maiores que eles apresentam ali. E a partir dessas queixas iniciais, a gente inicia, né? E segue o tratamento com esses pacientes aí. Bom, então tá. Como eu falei da dica, né? Já estamos perguntando aqui, qual é a dica do comerciário, aquele que fica muito tempo em pé? Como é que é os movimentos? O que ele precisa fazer para poder relaxar um pouco? Então vamos lá, se liga nas dicas. Vamos lá, então toda profissão, não só o comerciário, hoje é o dia do comerciário, né? Você disse no começo da sua programação. Então todas as profissões que ficam em pé, e seja balconista, atendente, gerente, enfim, todo mundo que trabalha no comércio, em pé ou sentado, né? Deve realizar aí frequentemente ou rotineiramente, de acordo com o tempo disponível, o tempo hábil que tem aí, alguns alongamentos, né? Alongamento aí da panturrilha, alongamento da região posterior da coxa, alongamento da lombar, né? A gente tem a maior incidência de doenças ocupacionais, a lombar é a lombalgia, né? A dor na lombar é a de maior incidência, né? Então, a gente tem bastante procura para diminuição de dor na região lombar por conta de postura profissional. Então, alongamentos e também fortalecimento, né, dessa musculatura aí para que ela aguente o dia a dia. Sim. Lembrando que provavelmente o comerciário enfrentará uma rotina de trabalho aí de final de ano com uma carga horária estendida até às 10 horas da noite, né? E isso cansa bastante, eu sei. Então, e agora está chegando aí, né? Fica mais tempo, está chegando as festividades aí, né? O horário praticamente que vai dobrando, vai estendendo. Né? Vai estendendo. Então, também evitar o sedentarismo, né? Fazer aí uma atividade física, praticar uma modalidade esportiva. Esses estralinhos de dedos, de pescoço, isso é normal fazer? O senhor não aconselha? É normal. Não, pode fazer, pode fazer. Não, vamos falar como a galera fala, não engrossa a junta. Não engrossa a junta, né? Tá? Isso é mito, então, esse de engrossar a junta. Então, pode fazer aí. Não exagera para não ter uma entorse, para não ter uma dor na articulação aí, tá? Mas isso aí... Olha só, estão comentando aqui, Paulo, você vai ter que fazer um outro programa com o professor. Com certeza, a gente vai falar de outras dicas aí e vamos mostrar, porque também nós estamos ao vivo pelas redes sociais, a gente vai mostrar para vocês depois alguns movimentos, né? Uma dica de movimentos, de exercícios, na verdade, que vocês podem fazer aí para melhorar essa postura, né? O calçado interfere na dor também, professor? Interfere, dependendo do tipo de calçado, principalmente os calçados de salto, né? Eles podem causar aí encurtamento da musculatura, tá? Dos membros inferiores. Pode causar calosidade nos dedos, calosidade na região do antepé, na frente do antepé, na região da sola. Dependendo do calçado, se não for um calçado confortável, se não for um calçado adequado para a profissão, mesmo que o calçado seja um EPI, né? Que tem lá o certificado, né? A gente chama de CA, né? Esse calçado poderá prejudicar a pessoa. E outra, sentiu que tem dor, alivia o cadarço, tira um pouquinho o calçado, se a profissão permitir, né? Se a profissão não permitir, na verdade, a função, né, não permitir, estou trabalhando no açougue, aí não dá para trabalhar descalço, não dá para trabalhar de meia, né? É verdade, é verdade. Então... Deixa eu compartilhar o comentário da Sandra que está nos ouvindo. Ô, Sandra, ela está dizendo aqui, vou pagar esse curso aí para o meu filho. Não vejo a hora de ter aqui em casa alguém para cuidar de mim, fazer uma massagem, fazer um alongamento.
Bom, esse comentário é bem-vindo para todos, né? Todas aquelas pessoas que de repente aí já estão com curso superior, querem fazer um outro curso numa outra área também, né? Mais uma graduação. E lembrando que é um curso na área da saúde, é um curso que você pode também prestar concurso e atuar também em outras áreas nessa questão aqui. Você pode abrir a sua clínica também, você pode trabalhar, você pode ser uma pessoa jurídica, uma PJ também, prestar prestar serviços para um plano de saúde, nessa questão que eu disse logo no início da nossa entrevista também, para poder fazer como chama, professor? A fisioterapia, atendimento domiciliar, exatamente, né? A fisioterapia domiciliar, enfim, é um leque amplo, tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez, professor. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Mais notícias. Estamos apresentando Hoje Mais Notícias.